Não vai sair da tribuna, não. Tudo frio, tudo verde. Como é que você domina os Espírito Santo assim? Tão forte assim, desse jeito? Deus, está aqui teu filho que vem para trazer a palavra para os nossos corações. Que não seja aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor para todos. Amém? Amém. Amém? Amém. Ainda tem gente aí? Glória. Se não tiver ninguém aqui, preste bem atenção. Mas se tiver só a Bianca, nós conseguimos fazer o culto. E ela prega, vai ali na glória, depois vem e faz coreografia. É bonito ver alguém servindo a Deus com tanta vontade, né? É muito agradável. Eu vou ser bem sucinto nas minhas palavras hoje, o tempo se apressa, e na verdade, acredito que vocês já ouviram Deus falar muitas coisas nesses 3 dias, mas eu estava dando uma lida hoje, Deus colocou a palavra no meu coração, e eu falo que as palavras que você nunca pregou são palavras desafiadoras, elas são difíceis porque você não sabe como que ela vai sair, você nunca pregou, né? E eu tenho uma palavra de Deus, eu estou acompanhado hoje com a minha esposa, e nós ficamos tempo separado, Deus ele resolveu fazer uma obra. Nós tentamos nos divorciar por várias vezes. E verdadeiramente chegou um tempo na minha vida que ela falava assim para mim, pastor Paulo, eu vou dar entrada no divórcio e tal dia você precisa estar lá. Aí eu falo para ela assim, Deus não falou comigo, eu não vou. E eu não ia mesmo não, irmãos, nem comparecia. E hoje nós estamos atravessando um período de reconstrução. Olha aí. E reconstruir, irmãos, ele é muito mais difícil do que construir. Porque construir, você pega uma obra do zero. Construção é pegar o terreno e fazer. Reconstruir é ver aquilo que um dia você construiu cair, e Deus te dá a habilidade para colocar de novo em pé. E isso tem sido desafiador para nós. Mas tem sido bom, né? Tem sido bom. E Ela está gostando. eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade que Ele está nos dando de consertar Graças a Deus. no lugar que um dia nós fracassamos. Deus está no negócio. Irmãos, isso é profundo a beça. Ciclos que não acabaram e queremos avançar para o próximo. Eu vou entrar nisso. Deus me deu uma palavra hoje, eu nunca preguei ela. Até porque eu nunca nem vi os detalhes que eu estava vendo hoje. Eu falei para ela, Deus me deu uma palavra. Eu vou ministrar. Eu gostaria já de compartilhar com você essa mensagem que se encontra no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis de Israel. Capítulo de número 6, eu vou ler 2 versículos somente. O verso 1, que já está ali, que diz assim: e sucedeu o quê? No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor.
Veja bem, quero que você grave isso comigo. Salomão começou a edificar o templo, está ali, no mês de Ziv. Este é o mês segundo. Diga, Ziv. É o mês segundo. Agora você pode botar o verso 38. Diz assim: e no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Amém? A Bíblia diz que ele começa a construir no mês de Ziv e termina no mês de Bul, que é o 8º mês. Amém? Amém? Entendemos até aí? Que ele começa num mês de um ano, de um certo ano, e 7 anos depois ele termina no mês de Bul. Eu já falei para vocês que pregador não é normal da cabeça. O pregador, ele vê coisas aonde você não vê. É um sopro, eu chamo de um sopro do Espírito Santo, porque é verdadeiramente ele que faz isso. Eu não teria raciocínio lógico e tão correto para ministrar isso hoje. Mas o Espírito Santo, ele me aguça, ele me desperta para que eu crie curiosidade acerca do que eu li. Então, quando eu li o texto, eu estou lendo o texto, do 1 ao 38, e eu li, eu observei algumas coisas. Só que quando eu começo a ver Salomão edificando o templo ao Senhor, eu vejo ele marcando um tempo. É algo que está sendo pensado. E ele começa no mês de Ziv, e isso é intencional. E Deus, o Espírito Santo que ele lê comigo, ele fala assim, irmãos, por que Salomão começou aqui? Então eu logo vou procurar no hebraico o que significa Ziv, que significa brilho. E por que brilho? Porque era o mês em que a terra passava por transformação, era o auge do verão, primavera, verão, a terra mudava de cor. O ambiente era mudado por uma terra abençoada, verde, onde a terra estava trocando de cor, deixando a escassez do inverno e entrando para a provisão do verão e da primavera. Ele vai começar no auge, onde está todo mundo amando a estação. Significa brilho, luz, Ziv. Ziv fala de começos, de empolgação. Nós amamos Ziv, nós amamos brilhar, nós amamos os começos. Começamos projetos, começamos relacionamentos, começamos cursos, começamos dietas, mas a maioria das coisas que começamos, não terminamos. E Salomão é um homem sábio por isso. Por quê? Porque ele aprendeu a terminar o que começava. E qual é um dos problemas da nossa vida hoje? Nós vivemos o imediatismo. E o que é imediatismo? Queremos agora.
vivemos uma geração diferente da minha que eu vivi. Que se um amigo quisesse falar com outro, tinha que sair da sua casa. Nada era imediato. Se você quisesse se comunicar com alguém de outro lugar, você mandava carta. Nada era imediato. Mas nós viramos imediatistas. 2 ladrões na cruz. Um disse: desce o Senhor e depois faz a gente descer. Salva-te a ti e salva nós. Se tu és mesmo o Cristo, desce daí. Salva-te e salva nós. Mas o outro do outro lado falou: ó, eu sei que tu é o Cristo. E ele quer descer e reinar. Eu quero subir. A igreja imediatista quer as coisas terrenas. Eu quero descer. Mas a igreja que espera no Senhor, ele diz, ele vai botar uma condição de espera. Ele diz: lembra de mim quando? Eu espero até lá. Mas o outro, a igreja imediatista, está dizendo: faz e faz agora. Porque nós achamos que as coisas ocorrem no nosso tempo. Aprendemos que o tempo é de Deus, mas vivemos correndo atrás do nosso. Vou usar porque é minha esposa, vou usar o exemplo. Ela falou assim: uma amiga minha tem uma casa no Jardim Bangu, no Catiri. E falou que está vazia para eu ir morar lá. A gente pode morar, a casa é boa. Eu falei: Deus não falou comigo e eu não vou. Ela: mais, eu falei, mas você deveria orar a Deus antes de decidir. Eu falei para ela. E eu disse para ela, irmão, diante de Deus, eu falei: eu nunca vi Deus falar primeiro com a esposa, depois com o marido. Deus sempre vai falar com quem lidera. Porque se der errado, vai dar errado aqui primeiro. Não vou. E falei para ela: a bênção foi para você? Então vá. Porque o diabo pinta coisas de bênção. Quando sabe que Deus te prometeu alguma coisa, ele vai tentar fazer algo parecido. Então Salomão está dando uma aula de sabedoria. Ele não está aqui simplesmente narrando o tempo. Ele está dizendo: eu comecei em Ziv, eu comecei na empolgação. Adoramos começos, irmãos. Adoramos começar com um trabalho novo. Gostamos de amizades novas. Gostamos de começar coisas. Só que a maioria das coisas que nós começamos não terminamos. E quando olhamos para a nossa vida, mais parece um canteiro de obras inacabadas. E Salomão está nos ensinando a medir o tempo com sabedoria. E ele vai dizer assim: comecei em Ziv, mas estou terminando em Bul. Sabe o que significa Bul? Chuva. Começamos em Ziv, mas muitos projetos param em Bul. Os projetos que param lá, e Salomão está dizendo: eu atravessei Bul. Por quê? Porque ele está dizendo que são 7 anos, amigo. Então foram 7 períodos de chuva. Foram 7 períodos de tempestade. Mas o que ele está dizendo é: eu acabei um tempo em que ninguém acaba. Salomão está dizendo: mais importante do que começar feliz é terminar debaixo de temporal. Mas
Adoramos começos. Adoramos começos. Mas não conseguimos terminar o que começamos. Não conseguimos resolver. Não aguentamos chegar em um. Começamos grandes coisas, projetos maravilhosos. Quantos de nós aqui, eu vou falar que eu muitas vezes, chegava dia 31 de dezembro e dizia: esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer. Esse ano eu vou agir. Esse ano eu vou tomar atitude. Quando chega o próximo ano, são as mesmas atitudes. O nosso problema não é cometer as mesmas atitudes. O nosso problema é esperar coisas diferentes, tomando as mesmas atitudes. Estamos sempre esperando alguém. Estamos sempre esperando alguém começar. Estamos sempre esperando alguém dar a ideia. Nunca parte de nós. Mas Salomão está contando com sabedoria no tempo. Eu fiz algumas anotações aqui. Aleluia. Vivemos cercados de coisas pela metade. Coisas que não deram certo no início, a gente abandonou. Aprendemos isso, somos uma geração imediatista. Porque se não der certo, a gente, ao invés de consertar, troca. Por quê? Porque consertar leva muito mais tempo do que trocar. Temos mais prazer nas trocas do que nas conquistas propriamente ditas. No livro de Reis, que é esse 1 Reis 6, o texto vai dizer no verso 7, se eu não me engano, que quando Salomão começou a edificar o templo, o verso 7 diz que não se havia barulho de martelo, não se havia barulho de machado ou barulho de metal algum enquanto se edificava o templo. E o que isso quer dizer? A Bíblia está dizendo que a obra acontecia, mas ninguém ouvia. Diz que não havia barulho de martelo, de machado ou de metal algum. Sinal que a obra estava sendo feita sem barulho. O que eu te pergunto é: como uma obra daquela magnitude é construída em silêncio? O segredo está lá no verso 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa, quando a edificava. Uma obra daquela magnitude gigantesca. Eu estou falando do templo de Salomão, uma magnitude imensa, e como não se ouvia barulho ali? É porque eles cortavam a pedra do lado de fora. O barulho era feito do lado de fora. E eles traziam para o lado de dentro. Salomão está querendo dizer o seguinte: é que nem todas as vezes que tu não vê nada e tu não escuta nada, não é sinal de que Deus está parado. A obra está acontecendo, mesmo que você não escute. E a obra não era pequena, era uma obra grande, de proporções gigantescas, mas ninguém ouvia nada. Um
silêncio total. Quem está construindo essa obra? Salomão! Então por que não está fazendo barulho? Porque ele tem o título de sábio, e quem é sábio não fica fazendo alarde acerca do que está construído. Salomão não divulgou a obra que ele fez para Deus, olha isso, mas divulgou a obra que fez para ele. A obra que ele fez para Deus, ele não pediu nada a ninguém. Davi deixou tudo para ele. Ele não pede um centavo, mas quando ele constrói o palácio, aí o rei Irão vai trazer ouro, a rainha de Sabá vai trazer ouro, aí vão se mobilizar para ele. Mas o que eu faço para Deus é em silêncio. Por que Salomão tinha essa preocupação? Porque Salomão tinha inimigos. E os inimigos, quando sabem que você constrói, não querem deixar você terminar. Sambalat e Tobias não queriam deixar o povo terminar. Eles queriam uma obra inacabada. Porque o maior fracasso não é tu ver tudo cair, é ver pela metade. Saber que você começou algo e que talvez seria até de Deus, mas porque tu fala demais, ficou pela metade. Ficou pela metade. Quer que eu fale de novo? Minha esposa recebeu uma proposta. E hoje ela perguntou: você não gosta de conversar comigo? Eu falei: adoro. Só para de falar isso. Não fala nem para mim. Verdade ou mentira? Falei: não fala nem para mim. Por quê? Não é que eu vou botar olho grande, não. É que toda vez que tu fala, o diabo sabe que é importante. Ele sabe a expectativa que está no teu coração. E quando você está muito feliz com alguma coisa, sai da tua boca sem tu nem perceber. E eu falei para ela: tu imagina um homem de aproximadamente 80 anos, que nunca teve filho, 80 anos de idade. Deus chega para esse camarada e fala assim: quero te contar um segredo. Qual o segredo? Tua mulher Isabel está grávida. 80 anos esperando. Ele ficou maravilhado. Sabe o que Deus fez com ele? Preciso fazer algo contigo. Preciso te deixar mudo, porque tua alegria vai te trair. É forte isso. Tua alegria vai botar para fora o que eu não quero. Eu quero só que você saiba. Vão te perguntar o nome do menino. Vão perguntar se vai ser Zacarias, o nome do pai. Tu vai querer falar: não vou deixar. E quando o menino nascer, tu vai contrariar todo mundo. Porque tu vai botar o nome dele de João. Ué, mas o nome não é igual ao meu? Deveria ser, mas a gente precisa aprender que quem não luta as nossas lutas não merece satisfação. Qual vai ser o nome do neném? Tu imagina Deus deixar alguém mudo para não falar? É Deus dizendo: eu tenho projetos com você, mas muitos ficaram pela metade porque tu fala muito. Precisamos suportar. Adoramos começar com as empolgações da vida. Nos empolgamos muito quando começamos. Nos alegramos muito em todo começo. Você lembra o que Abacuque diz? Ele diz assim: aviva, ó Senhor, a
uma grande tempestade? Por que o meio? Porque a tendência, quando a crise se estabelece no meio, não é avançar, é voltar. É voltar. Satanás ilude, olha como ele ilude. Você está avançando e no meio do caminho aparece um obstáculo. Você está onde? No meio. Diga isso. Você está onde? No meio. Aí o problema se levanta. A reação natural é voltar. Natural. Só que tem um problema aí. Aonde você está? É a mesma distância para continuar e para voltar. É o meio. O meio quer dizer que a distância para voltar é a mesma para atravessar. Mas por que achamos que voltar é melhor? Por que achamos que desistir é melhor? É Sive, estava tudo bom, eu vou. Mas quando atravessamos o tempo das chuvas, das tempestades que castigam a fé, que te levam a crer que você não é nada, esse tempo que nós paramos. Esse tempo nós paramos. Elias estava em Ziv. E Acabe falou: vai lá e traz ele para mim. E foram 51 homens. Um capitão de 50 com seus 50 homens. E aqueles homens diziam: Elias, desce, que nós temos que te levar ao nosso rei. Ele dizia: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, consuma tu e teus 50. É Ziv, irmão. Tempo que eu estou bem. O fogo desceu, matou 51. Veio mais 51. Ele falou: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma tu e teus 50. Ziv. Quando eu estou em Ziv, eu estou bem. Eu estou brilhante. Porque começar brilhando é fácil. Eu quero ver terminar na chuva. E isso é difícil. Terminar na chuva quando se começa no brilho. Quando todo mundo está te olhando no brilho. Quando todo mundo está te admirando no brilho. Quando o teu nome está lá em cima, alcançando os maiores banners, do lado de pessoas influentes. É muito fácil continuar. Eu quero ver, irmão, quando o pau quebra. Quando as tempestades vêm. Ficamos nas tempestades a maioria das vezes. Não conseguimos chegar em burro nem atravessar os tempos de dificuldade. Mas o que Salomão está dizendo assim: nós terminamos, nós começamos num tempo bom, mas nós vamos terminar em tempos de crise. Mas vamos terminar. Terminar em tempos de crise. Dizer eu vou conseguir quando está tudo dizendo para você, você não vai conseguir. Eu coloquei aqui assim, ó. Aleluia, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Projetos abertos sugam energia. Ciclos não encerrados ocupam o espaço mental. Pendências emocionais roubam a criatividade. A alma fica parecendo um canteiro de obras abandonado. Aleluia. Salomão está ensinando uma coisa muito forte aqui. O que tu começou, encerra. Feche ciclos antes de pular para o próximo. Por que eu estou falando isso? Porque no verso 38, quando acaba, no capítulo 7, que é o próximo capítulo, verso 1, diz que ele começou a edificar o seu palácio.
O 7:38 ele termina o tempo. O versículo, capítulo 7, verso de número 1, diz que ele começa agora a edificar o palácio para ele. E o que ele está ensinando aqui? Primeiro eu terminei um, para depois começar outro. Encerrar etapas. Isso a gente é profissional em deixar para trás. Coisas mal resolvidas. Problemas que não foram esclarecidos. Vivemos deixando para lá. Fulano está falando mal de você. Deixa falar. Deixa falar não. Por que está falando? Eu tenho direito de querer saber. Por quê? Porque todo mundo tem o direito à defesa. Então o que falta em nós é encerrar coisas que vêm nos empurrando a vida inteira. Eu já usei exemplos meus aqui. Eu não consegui chamar Deus de Pai. Não conseguia. Porque tive um pai ruim. Um pai alcoólatra. Um pai espancador. Mas se eu quisesse ter um relacionamento com Deus, eu precisava atravessar essa tempestade. Por quê? Porque eu já estava cansado de perguntar a Deus por que ele não era mãe. Por que o Senhor não é mãe? Por que o Senhor é pai? Eu não conseguia ver em Deus uma figura paterna, porque Deus é mau? Não, meu pai que era. Mas a palavra pai, que talvez você associe ela a algo afetuoso, a abrigo, a seguro, a conforto, a proteção, eu não associava essa palavra. Só para você ter uma ideia, a gente estava brincando na rua, alguém falava, teu pai está subindo. Acabou a paz. Sabe o que a gente fazia? Se escondia debaixo da cama e via minha mãe apanhar. Então eu atravessei minhas crises. Eu tive meus fantasmas. Mas eu aprendi que eu preciso encerrar ciclos para começar outros. Ciclos que foram bons ou que foram ruins, eles precisam ser encerrados. Veja bem, se atente para um detalhe que eu vou te compartilhar com você hoje. Você sabe que o judeu ele ora para encerrar um dia, assim como ele ora para abrir um dia, pastor Leandro. O judeu também ora para encerrar o dia, porque eles dizem que não podem dormir com o dia aberto. Precisamos encerrar esse dia amarrado e botado na mão de Deus. E precisamos dormir. Os tempos têm uma importância muito grande. O que Salomão está fazendo aqui não é simplesmente contando o tempo. É dizendo que nesse período de tempo vamos viver crises enquanto construímos. Vamos ter oposição enquanto fazemos para Deus. Tempestade vem na vida daqueles que se propõem a fazer algo para Deus. E Salomão ele entende isso muito bem. Ele diz, olha, começamos exílio, mas vamos terminar no mês de Bul, que significa chuva. Preste bem atenção nisso. Porque quem não conclui o que começou, dificilmente terá força emocional para sustentar o próximo projeto. Se você não terminou esse, não vai terminar o próximo. Por quê? Porque a experiência anterior já diz que você não consegue. A alma fica sobrecarregada de fracassos. E se a gente pensar ao longo da nossa vida, como que nós mudamos? O que você vai ser quando crescer?
crescer? Médico. O que você vai ser quando crescer? Jogador de futebol. O que você vai ser quando crescer? Você engenheiro. O que você vai ser quando crescer? Quero ser caminhoneiro. Ao longo do tempo abandonamos os nossos sonhos. Por quê? Porque desistimos deles? Não! Porque a dificuldade se apresentou. Se fosse bom, eu continuava. Mas como as crises se estabelecem, eu entendo que aquilo não é para eu ultrapassar. É justamente aí que você está. Precisamos continuar quando as coisas dizem não vai dar certo. Glória a Deus. Sabe por quê? Aleluia. Se a minha esposa fosse ouvir os conselhos dos outros e eu ouvir os conselhos que nós recebemos, nós não estávamos aqui hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas até te abraçam. O pastor Leandro deve saber disso muito bem, que é pregador. Elas têm a coragem de dizer assim para você. E é verdade, você pregou muito. E quando tu virar as costas, vão te matar. Elas admitem que Deus é na tua vida, admitem que o dom de Deus está sobre você, admitem que você faz a diferença, até reconhece que tu é bênção. Mas quando tu vira as costas, não acreditam no teu projeto. Não vai chegar, até pensa, mas não vai chegar. Até prega bem, mas lá nunca pisa. É alguém que é até dedicada, mas não vai muito longe, vai parar, não vai não. Não vai não. Vamos aprender a encerrar ciclos e começar outros. Glória a Deus. Existe gente tentando começar uma nova fase, enquanto ainda mora nos entulhos da fase anterior. Queremos pular para uma nova fase, mas só contamos as experiências antigas, moramos nos entulhos. Né? E morar em entulho é problemático, porque você mora em cima de história. O entulho daquilo que caiu vira memória. E se eu construo em cima daquilo que foi arruinado, eu construo em cima de memórias fracassadas. É por isso que Neemias, ele retira primeiro todo o entulho até achar o alicerce. Precisa remover tudo. Para quê? Para que eu não construa algo novo em cima de memórias velhas. Vai dar errado. E como é isso? É quando eu fico comparando esse com aquele que já foi. Preciso encerrar ciclos e crer que Deus tem coisas novas para mim. Aleluia. Projetos abertos sugam energia. Ciclos não encerrados ocupam espaço mental, tendências emocionais roubam criatividade, a alma fica parecendo um canteiro de obras abandonadas. Quantas coisas você deixou para trás ao longo do tempo? Pensa aí. De repente você projetou uma farda que não conseguiu colocar. De repente você projetou um jaleco que não conseguiu usar. De repente você dizia, você é comissária de bordo, vou voar. E o inimigo te botou aqui no chão e você não sai daqui. Meu Deus. Eu não estou falando de coisas supérfluas, não. Eu estou falando de sonhos que a gente deixou para trás. De locais que a gente quis chegar e não chegou ainda. E por não chegar ainda, a gente pensa, a minha idade passou. Não se abandona sonho. Sonho se corre atrás dele enquanto se vive. Se você viver 71 anos de idade e o teu último ano de vida for fazendo aquilo que tu sonhou a vida inteira, valeu a pena.
Vivi 81 anos. Corri atrás do meu sonho, 80. O último ano da minha vida eu fiz tudo o que eu desejei. Morra feliz. Porque tem gente que atravessa a vida inteira e não realiza nenhum sonho. Tem gente que está casando até com quem não se ama, só para realizar um sonho. Tem gente que está tendo filho de qualquer pessoa, só para realizar um sonho. Deus é uma máquina de realizar sonhos. Aleluia. E o nosso Deus é um Deus bom. Eu vou finalizar já. E eu quero te dizer como que a grandeza de Deus, ele é tão grande. E hoje eu estava estudando a Bíblia hoje. E eu estava olhando quando Deus fala com Noé sobre o dilúvio. E o texto diz que Deus colocou o seu arco no céu. Rapaz, isso é profundo demais. Eu saí pensativo, eu levantei da cadeira, fui no banheiro. Isso é profundo demais. O texto diz que Deus pendurou o arco dele no céu. Vai para a cultura judaica. A palavra que está escrita para arco ali não é arco-íris, não. É arco de arco e flecha. É a mesma palavra hebraica usada para arco de um guerreiro. Quando Deus diz que vai pendurar o arco, Ele está dizendo: eu vou parar de matar. Oh, aleluia. Eu vou parar a guerra. Eu sou vencedor. Não era um arco para enfeite. Um guerreiro, quando não queria mais lutar, pendurava o seu arco de cabeça para baixo. E o arco é assim, de cabeça para baixo. Era Deus dizendo: não quero mais matar, quero realizar sonho. Aleluia! Glória a Deus! Era um guerreiro pendurando o seu arco de vencedor, dizendo que não queria mais lutar contra a humanidade. Alguém que desistiu de ferir. Alguém que não sente prazer em matar. Pendurou o arco como uma clemência. Como alguém que diz para o homem: você não vai aguentar lutar comigo. Então Deus, ele simplesmente, como um guerreiro que já fez uma barbárie, ele pega o arco dele e pendurou o arco no céu. E ficou olhando a humanidade se refazer. Irmãos, eu vou terminar aqui por quê? Porque eu estou falando de projetos que se começa a não termina. Tu imagina um camarada contra toda a lógica, contra toda a expectativa, contra todo o intelecto que ele possuía. Porque se eu olhar para a Bíblia, eu vou ver que Noé era carpinteiro, era fazendeiro, e Deus vai mandar ele trabalhar na carpintaria. Algo contra a habilidade. O que falta na nossa geração não é falta de habilidade. O que falta na nossa geração não é falta de habilidade. O que falta na geração são obras concluídas. Alguém fora do projeto, alguém que não sabia, não entendia nada, e Deus diz para ele: olha, você vai entrar num projeto meu. Aleluia! Rapaz, você vai entrar num projeto comigo. Qual o projeto?
você precisa fazer uma arca. Olha que coisa linda! As proporções colossais da arca só dava para ser construída em um lugar. Porque projetos de Deus que são grandes, você vai começar no mesmo lugar que Noé começou. Porque um projeto colossal, com aquelas proporções gigantescas, precisava de um lugar plano. E lugar plano é vale. Então Deus, quando quer que Noé construa um projeto, vai dizer para ele: vai lá no vale que eu vou te mostrar o que tu vai construir. Grandes projetos começam no vale. O projeto é de Deus. De Deus. Mas o nome vai ser Arca de... Peraí, de quem é o projeto? O projeto é de Deus. Mas Deus vai dar a ele a honra de ser chamada Arca de Noé. E ele demora 120 anos nesse projeto. Sabe qual é o pior dessa crise de projeto? É que Deus usa para ele uma palavra que nunca havia usado. Qual? A palavra chuva. Deus vai dizer para ele: eu vou fazer chover. Mas nunca havia chovido na face da terra. Como eu vou construir algo para esperar uma coisa que eu também não conheço? Eu não conheço e não sei o que eu estou fazendo, e eu também não sei o que isso vai receber. Isso é projeto de Deus. É quando tu não entende nada, Ele te manda para o vale, você sente peso, mas continua. É prosseguir em algo que tu não sabe o que é, e esperando receber algo que tu desconhece. Eu não sei fazer, mas vai fazer. Eu não sei quem é chuva, mas vai saber. O que importa é obedecer o projeto. Não entendemos a maioria das vezes, como eu não entendo. Às vezes eu não sei por que eu estou fazendo também. Mas algo em mim diz: continua fazendo. O que Salomão está dizendo é: começar todo mundo começa. Ir até o meio, a maioria vai. Mas terminar, poucos terminam. E é por isso que Jesus fala lá: tetelestai. Está consumado, terminado, Pai. Porque Ele começou algo e terminou. A importância de obras completas. Precisamos retomar projetos que deixamos. Pegar os sonhos que abandonamos no caminho e dizer: volta para mim. Deus não olha a idade, não olha espaço, tempo. Deus não olha a distância. O impossível é coisa sua. Meu Deus, aleluia! Tem uma frase de um teólogo que eu acho linda, ele diz assim: ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Porque só vai lá e faz quem não sabe que é impossível. O impossível só existe na nossa mente. Precisamos consumar os projetos. 120 anos. Com certeza foi humilhado por alguém. O que você está fazendo aí, Glória? Eu estou construindo uma arca porque Deus falou que vai chover. Irmãos, Deus deu todas as proporções. A arca tinha 3 andares para separar animal imundo de animal puro.
arca é uma só, mas ela tem divisões. Olha que coisa linda. O elefante estava dentro da arca, sim ou não? O rinoceronte também estava, sim ou não? A girafa também estava, sim ou não? Você acha que entrou todo mundo e ficou onde queria? Elefante, você fica na direita. Rinoceronte, você fica na esquerda. Para quê? Se ficar os dois do mesmo lado, vai pesar mais para um lado. Ele dizendo que a arca tinha que ter organização. Cada um no seu lugar. Por quê? Porque quando a gente quer ir para o lugar do outro, desequilibra. O peso vai só para um lado. Precisamos estar no lugar certo. Não é só estar no lugar certo, é na posição certa também. Era um homem que não entendia de nada disso, mas vai organizar, Deus vai dar sabedoria. Vai montar tudo, vai fazer as divisões, vai separar os andares. Mas tem uma coisa aqui que eu sempre falo isso. É que o projeto, como é de Deus, ele dá todos os direitos para Noé que o construtor pode ter. Ele só não dá a Noé 2 direitos. Que é o direito sobre a porta, que Deus vai dizer que a porta quem vai fechar é Ele. E Deus também não vai dar direito à direção. A arca não tem leme. A direção quem dá também é Deus. Porque a arca é a tipologia da igreja. Ninguém determina quem vai entrar ou quem vai sair aqui. Isso é Deus. O direito da porta é Ele. E a direção da arca também é uma coisa exclusiva de Deus. E Deus, ele não exclui. Veja bem uma coisa, irmãos, o que eu vou te perguntar, possa ser que você não concorde. Tinha serpente dentro da arca? Tinha, não tinha? Faz parte do projeto. Às vezes você não queria que tivesse, mas vai ter esse tipo de gente na igreja. Faz parte do projeto. Faz parte do projeto de Deus. Só que no mesmo tempo que ele deixa entrar a serpente, eu também creio que dentro da arca tinha pomba, cordeiro e leão. E aonde tem pomba, cordeiro e leão, ou seja, Pai, Filho, Espírito Santo, serpente, fica quieto. Tu vai até estar dentro do projeto, mas não vai fazer nada aqui, porque você não tem direito. Os projetos de Deus pertencem a Deus. E nós não conseguimos compreender como que uma arca daquele tamanho, a Bíblia diz que ela tinha uma janela de 1 côvado. Pelo amor de Deus, irmão. Como que uma arca daquelas proporções colossais, pastor Gual, só tinha uma janela de 1 côvado, que era aproximadamente 45 centímetros. Agora você imagina, comigo, só para a gente viver um pouco a realidade do que nós estamos vivendo ali. Cheiro de fezes e urina. O macaco gritava, o cavalo relinchava, o galo cantava. Gente reclamando dentro da arca. Um barulho ensurdecedor dos animais. Cheiro de fezes, e aquela janela era pequenininha para remover a sujeira. Era fácil viver dentro da arca? Não era não, irmãos. Mas era o único lugar que tinha vida naquele momento. Não é fácil viver em família na igreja, não. Às vezes é difícil. Só tem um problema. Se sair, morre. Tem animal do lado de fora? Tem sim ou não? Tem. Só que eu quero te lembrar. Os animais que estão do lado de fora são animais que vivem na água. Crocodilo, pula, sai da arca.
tubarão, pula. Baleias, pula. Porque se você souber nadar, tu morre comido. Então nós precisamos suportar o tempo dos projetos de Deus. Precisamos suportar o anonimato. O tempo em que as agendas cessam, em que o nosso nome some. Isso tudo acontece quando a evidência vai embora, quando ninguém te chama, quando ninguém te nota, quando o teu nome cai em descrédito. Esses tempos são duros de atravessar. Mas o projeto continua o mesmo. Se Judas se arrependesse e pedisse perdão, estava dentro do projeto. Mas o problema é que ele não queria atravessar as críticas. Aí fica mais fácil a desistência do que alguém te apontando e dizendo: fracassou no projeto. É noite de retomar projetos e sonhos. Pegar aquilo que a gente deixou para trás, amarrar na gente e dizer: olha, você não vai morrer primeiro do que eu, sonho. Ou eu morro primeiro do que você, ou a gente morre junto. Precisamos lutar pelos nossos sonhos. Precisamos desejar ser aquilo que um dia desejamos. Precisamos olhar para nós e ser capazes de retomar a caminhada. Retomar os projetos. Poxa, mas eu era assim. Era. Hoje você não é mais. Retome os projetos. 120 anos demorou para Noé construir a arca. Você não se perguntou nunca por que demorou 120 anos? Porque todo projeto que eu paro e depois retomo, demora mais tempo. Com certeza Noé, em algum momento, ele desanimou. E ele parou. E ele desistiu por algum momento. E ele, por alguns instantes, ou alguns dias, ou meses, ele achou que não iria conseguir. De repente, irmãos, isso é muito sério, eu não estou ferindo o texto. Diz que ele demora 120 anos para construir. Não diz se ele parou, mas eu acredito que ele parou. Ninguém trabalha 120 anos direto no mesmo propósito sem parar, sem desanimar, sem se sentir mal, sem se sentir pequeno, sem se sentir fraco. Ouviu uma promessa absurda: chuva, nem existe essa palavra, Deus. Só que depois, pela obediência, Deus vai mudar essa palavra de chuva para dilúvio. E Deus não dá o direito a ele pela porta. Eu vou encerrar aqui. Por quê? Porque você pensa, você construindo uma arca 120 anos, no final os animais chegarem, se acomodarem, e diz que romperam-se os abismos, as águas saíam da terra e caíam do céu também. Agora você imagina aquelas criancinhas gritando para Noé o seguinte: vovô Noé, abre a porta. Noé era pai. Quando ele escutasse: vovô Noé, abre a porta, automaticamente ele iria abrir. E a água entraria dentro da arca e o projeto iria por água abaixo. É por isso que certas coisas do projeto Deus não deixa na tua mão, porque a tua emoção vai te trair. Porque o projeto tem portas que não podem ser abertas, só podem ser fechadas. A arca foi um projeto que só quem tinha o controle da porta foi Deus. Leve as tuas sementes para dentro.
Noé levou muitas sementes, a ponto dele sair da arca e plantar uma vinha. Todo projeto de Deus, uma hora a porta se abre. Aleluia. Leve para sua casa o que eu vou te dizer agora. Quando Deus pega Noé para o projeto, Noé era um fazendeiro. Deus vai ter que dizer a madeira para ele cortar. Deus vai dizer o que ele vai fazer. Ó, você vai tomar por dentro e por fora. Deus vai ensinar ele a posição que bate o prego. Ele era um fazendeiro, dono de uma terra, sim ou não? Mas quando a arca se abre, depois do dilúvio, mais de um ano preso ali dentro. Imagina Deus abrindo a porta da arca e falando para ele: pode sair. Pode sair, Noé. E Deus faz com que aquilo que foi construído no vale, irmãos, repouse no maior monte. Por quê? Parece ironia, mas não é. Olha só. Quando a porta se fechar, vão te olhar no vale, mas quando a porta se abrir, vão te olhar no monte. O projeto vai sair do vale. Quando que o projeto vai sair do vale? Quando todo mundo estiver gritando por socorro, é a hora que Deus vai arrancar o projeto. Porque aquilo que vai ser tragédia para muita gente, para Noé, vai estar sendo a realização do projeto. E quando ele entra na arca, ele era só um fazendeiro. Mas quando sai, veja bem, irmãos, e tente imaginar essa cena. A arca para no Monte Ararat, e Deus fala para Moisés e para Noé assim: olha para frente. Ele olha. Olha para a tua direita. Ele olha. Olha para a tua esquerda. Ele olha. Olha para trás agora. Olha. E você imagina Deus falando: te tirei um pedaço de terra e estou te dando a terra inteira. Só tu está vivo aqui. Às vezes a gente não entende o que Deus tira. Às vezes a gente reclama do que Ele está tirando, mas não sabe o que Ele quer colocar. A gente não sabe o que perde, porque também não sabe o que vai ganhar. Então é momento da gente remir o tempo e voltar a buscar coisas que a gente abandonou pelo caminho. Seja lá o que for. Qual foi o sonho? Vá lá e busque. Deixe Deus atuar na sua vida. Amém? Deus os abençoe. Em nome de Jesus.